Oi para você que se liga aqui na Flash Score, sejam todos bem-vindos a mais um pré-jogo, rodada de abertura do Campeonato Brasileiro de 2026, promessa de grandes confrontos, e eu peço que você já deixe o seu like aqui no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para sempre que a gente estiver ao vivo, você acompanhar as nossas transmissões, e um QR Code vai pintar aqui bem no cantinho da sua tela para que você baixe o nosso aplicativo. Lá você recebe novidades, notícias, informações, acompanha as nossas narrações ao vivo e fica por dentro de tudo do mundo do futebol. Estou com o Eduardo Gerac e a gente vai falar sobre um Fluminense e Grêmio que promete embalar a quarta-feira de futebol. Edu Gerac, Fluminense chega com tudo depois de vencer o grande clássico Fla-Flu. Seja bem-vindo. Olá, Matheus. Um abraço para você e para todo mundo que nos acompanha aqui nesse pré-jogo da Flash Score. Campeonato Brasileiro já começando, né? Estamos em janeiro ainda, né? Parece que muita coisa já aconteceu no futebol esse ano, mas enfim, por causa até da Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro começando mais cedo esse ano. E é o que você disse, Matheus, o Fluminense, né? Se a gente for pegar o cartão de visitas do Flu, principalmente nessa partida aí contra o Flamengo, a torcida do Flu até que pode ficar aí numa boa expectativa, né? Do desempenho do seu time aí no Campeonato Brasileiro nessas primeiras rodadas. O Flu, que o ano passado foi quinto colocado, por isso estará na fase de grupos da Libertadores, né? E aí vai montando o seu time. Os reforços do Flu, inclusive, já tiveram em campo, né? Nessa partida contra o Flamengo. O Gemes, que veio do Mirassol, jogou na zaga. O Guilherme Arana, que veio do Galo, jogou na lateral esquerda. E aí, né, tinha essa discussão, Matheus, até a gente discutiu isso no pré-jogo do clássico, né, do Fla-Flu, sobre o ataque do Fluminense. Afinal de contas, com o Everaldo meio em baixa, né, quem seria aquele homem 9? Quem seria aquele atacante que empurraria a bola para dentro do gol? E o Serna continua entregando, né? Pelo menos ele fez um dos gols no Flu no clássico, e realmente foi um dos melhores jogadores do Fluminense em campo. E o garoto, né, o John Kennedy, o JK, também conseguiu fazer o dele, né, conseguiu aí dar a vitória, né, para o Fluminense que abriu 2-0, depois tomou um gol e quase tomou um empate no finalzinho. Então, o Zubeldia vai ter essas peças aí para trabalhar. O Zubeldia que gosta de times que ataquem pelas laterais, né? Então o Arana aí será uma peça importante, sem dúvida alguma, nesse time do Fluminense. Do lado direito continua o Guga, que também é bom no apoio. Então o Flu aí com as suas armas, né? Para enfrentar aí nesta primeira rodada a equipe do Grêmio. A gente tem até a tela, Matheus, para mostrar do Flu. Por quê? A gente fala tanto, né, de jogadores ali que o Fluminense precisa, principalmente do meio para frente. E no segundo tempo contra o Flamengo, eu até fiz questão aí de trazer os números do Santiago Moreno, colombiano, né, que chegou ano passado nas Laranjeiras, ele que veio lá da MLS, né, do futebol que é jogado nos Estados Unidos, ele que começou a carreira no América de Cali, e esse é um dos nomes que, por que não, pode aparecer aí como surpresa nesse time do Fluminense. O ano passado ele teve alguns problemas de lesão, né, por isso não atuou assim tanto pelo Fluminense desde que ele chegou, mas na partida contra o Flamengo, ele jogou só o segundo tempo, ele deu uma assistência, deu um chute no gol, criou uma grande chance, né, que foi exatamente o gol, um dos gols do Fluminense, e ele deu 4 passes certos no trecho final do campo, de 5 que ele tentou, ou seja, um bom aproveitamento, tocou na bola aí 28 vezes. Então, assim, com o Zubeldia tendo o elenco na mão, né, o Zubeldia que ainda não esteve, né, na área técnica do Fluminense, ele teve um problema, passou por uma pequena cirurgia cardíaca, mas estará de volta aí o quanto antes. E aí o Zubeldia, claro que é um treinador muito tático, né, o Fluminense, claro, tem tudo para arrancar aí nesse campeonato brasileiro de uma forma positiva, Matheus. É claro, vamos ver se isso se concretiza, né, nessa primeira partida aí contra o Tricolor Gaúcho. Pois é, contra o Tricolor Gaúcho, que tem um novo comandante no seu banco de reservas, né, Edu? Assim como o Fluminense vem embalado pela vitória no grande clássico Fla-Flu do último fim de semana,
o Grêmio chega de uma derrota para o seu grande rival Internacional e agora a gente tem um momento em que o Grêmio passa por uma certa adaptação, diria eu. Estou certo? Não, totalmente, porque, claro, o Luiz Castro está chegando, né? Podemos dizer que é quase um Grêmio em reconstrução, né? E aí teve esse clássico contra o Inter, a gente sabe, a gente que acompanha o futebol, a gente conhece a rivalidade que é, claro, você perder um clássico por 4-2, né? Principalmente para o seu grande rival, né? Que é o Colorado, a coisa, claro, sempre gera alguma turbulência. Mas assim, ó, a gente está no começo da temporada, os jogadores estão muito aquém ainda, né, do seu 100% do ponto de vista físico. É claro que ninguém gosta de perder e tal, mas é só um campeonato regional. Eu acho que não tem nada de terra arrasada, né, porque as notícias depois, principalmente do resultado, né, o 4-2 para o Inter, lembrando que o jogo foi na casa do Inter, claro que são muito negativas, né, do lado já as cornetas soaram lá do lado do Grêmio, né? Muitas críticas, por exemplo, para o goleiro, o Everton, né? O goleiro que saiu do Palmeiras e foi para o Grêmio. Eu acho que tudo bem, ele, principalmente no primeiro gol, ele realmente falhou ali e tal, mas enfim, nada que seja desesperador, assim, né? O Luiz Castro é um treinador que conhece demais de futebol, é o segundo português, né, que teremos aqui neste Campeonato Brasileiro. O segundo, porque o primeiro eu estou chamando o Abel, que é mais antigo, né? O Luiz Castro, que já foi, já atuou, claro, aqui no Brasil e agora volta para o Grêmio. Então, assim, o Grêmio realmente está nessa fase aí de consolidação, né? O Grêmio que tem tudo aí para também se consolidar aí nesse Campeonato Brasileiro. É claro que o Campeonato Brasileiro é super disputado, é muito competitivo e tal, mas o Grêmio, ainda mais com o Amuso, né, que fez um dos gols do Grêmio, ele é um atacante interessante, pode ser que ele, aí, vamos dizer assim, se consolide, né, nesse ataque gremista. O Carlos, que é um jovem jogador também que atuou no ataque ali do Grêmio. Então, enfim, vamos ver como que o Grêmio se comporta aí nessa partida contra o Fluminense. E lembrando, a gente tem a tela para mostrar do Grêmio, né? O Luiz Castro já realmente reclamando aí do seu time. Porque é isso, Matheus. Como a gente tem um calendário muito apertado, né? A gente fala muito aqui de campo, de bola, de técnica, de tática, mas a questão mental dos times hoje é algo muito importante, ainda mais num calendário brasileiro, onde os times jogam de 3 em 3 dias, né? Então, assim, ele disse depois do jogo, né? Uma equipe que sofre em 9 minutos 3 gols tem que tirar claramente ilações grandes do que é o jogo e da forma que deve se equilibrar mentalmente. Não podemos nos desequilibrar como desequilibramos a partir do 2-2. A equipe desapareceu durante uns minutos e foram fatais. Lembrando, né, que depois do 2-2, o Colorado fez rapidamente 3-2, 4-2 e liquidou a fatura. Então é isso. Hoje a questão da concentração dentro de campo, né, é muito importante, ainda mais se a gente for considerar que a grande maioria dos times, né, Matheus, são times ali nivelados, né? Claro, o Flamengo tem um grande elenco acima da média, o Palmeiras tem também um grande elenco acima da média. Podemos dizer até que o Galo e o Cruzeiro, na medida do possível, também estão ali um pouco acima da média, mas do resto, temos, claro, times que podem deslanchar mais rápido do que outros, né? Tem fases boas, fases ruins, isso faz parte do mundo do futebol, mas a grande questão é essa, né? Você também tem que estar concentrado mentalmente, tem que estar ligado 100% no jogo, porque realmente, senão isso acaba não trazendo resultado, e aí sem resultado no futebol vira uma bola de neve, né? As críticas sobem, todo mundo reclama e tal, então, sem dúvida, isso é muito complicado, ainda mais quando a gente tem jogo a quase todo momento, né? Toda hora. Porque vamos lembrar, né? O Campeonato Brasileiro vai começar, os estaduais ainda vão rolar até março, abril, dependendo do estado, e daqui a pouco, né? Mais ali entre fevereiro e março, começam também as competições internacionais aqui da América do Sul, Matheus.
Pois é, Edu, esse vai ser o maior desafio dos treinadores, acredito eu, dos elencos da Série A, conciliar elenco com brasileiro, campeonato estadual e com o início da Copa Libertadores e Sul-Americana, além de, claro, Copa do Brasil que vem pela frente, enfim, calendário recheado nesse ano de Copa do Mundo. Edu, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Um abraço, Matheus, até mais. Valeu, gente. Duelo de tricolores, Fluminense e Grêmio, que você curte aqui na Flash Score a partir de 7h30 da noite. O Daniel Kaiser vai estar no Maracanã, narrando tudo pra gente. E para ouvir, baixa o nosso aplicativo, o QR Code vai pintar aqui na tela. Você vai ser encaminhado para a loja de aplicativos do seu celular. Aí você vai e baixa o nosso aplicativo, é bem rápido. Aí acompanha as nossas transmissões ao vivo, fica por dentro de tudo. Deixou o seu like? Se inscreveu aqui no nosso canal? Então, muito obrigado. Você está na Flash Score e aqui você lê o jogo como ninguém.